Shalom, shalom, saudações e bênçãos de Israel, a terra da Bíblia. Sejam bem-vindos mais uma vez a um novo episódio de Conhecendo Israel com a Bíblia na mão. E estamos onde, Lore? Em um deserto, eu diria em uma parte do deserto. Para aqueles que conhecem a Bíblia, para aqueles que conhecem a geografia, não a Bíblia, que conhecem a geografia do território de Israel, se dissermos deserto de Arabá e deserto de Negev, possivelmente vocês reconheçam. Estamos exatamente quase na parte limítrofe entre o deserto do Arabá e o deserto do Negev. Agora, na antiguidade, se nos referirmos às 12 tribos de Israel, sabemos que houve uma tribo chamada tribo de Judá que habitou em um certo espaço específico entre Jerusalém e a região de Berseba, mas também de Berseba para baixo, havia outra tribo que era a tribo de Simeão. Então nós estamos exatamente entre essas duas linhas, entre a tribo de Simeão e a tribo de Judá. Neste território específico, como vocês podem ver aqui ao nosso redor, o deserto, concretamente de Israel. Na antiguidade, há muitos milhares de anos atrás, havia alguém muito conhecido por vocês, por nós, chamado Abraão. Abraão, quando chegou aqui à terra de Israel, ele não chegou sozinho, veio com um grupo de pessoas, muita gente. Familiares, sim. Exato, servos, trabalhadores, pessoas que também o tinham acompanhado, que estavam com ele junto com todo o gado e tudo aquilo, né? Mas quando também junto com todos eles chegou a família dele, mais precisamente um sobrinho dele. Eu sei que talvez vocês já estejam dizendo aí o nome, já sabem quem é, mas ainda não quero dizer o nome para vocês. Porque possivelmente do outro lado desta montanha que se vê aqui atrás, montanha, morro, que se vê aqui atrás de nós, possivelmente ele passou por aqui. E quando ele passa por aqui, ele se depara com uma visão do outro lado de algo que existia naquela época, hoje em dia já não... O que vamos fazer hoje é justamente percorrer o que um dia existiu. Mas vamos tentar ver o que possivelmente ele viu com seus próprios olhos. Na época da antiguidade, é possível que Abraão também tenha passado por aqui. Certamente em uma de suas viagens. Possivelmente, na verdade, talvez em uma das ajudas que vi. Na verdade, talvez em algum daqueles diálogos que teve para pedir misericórdia e chegar a um acordo. Possivelmente estamos dando muitas pistas aqui sobre o lugar que pode ser encontrado do outro lado da tela. Aconselhamos que se tiverem uma Bíblia peguem agora, pois vamos explorar esse lugar com ela e ver alguns versículos. E sem dúvida, hoje é um daqueles dias que eu acho que vai ser bem interessante. Porque descobrimos e percebemos que há muito pouco material gravado do lugar que nós especificamente vamos visitar hoje. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos, fiquem à vontade e venham com a gente conhecer mais um lugar na Terra da Bíblia. Agora que vocês nos ouvem melhor, pois estamos mais perto de vocês. Como vocês puderam ver na imagem... Bom, na verdade era uma imagem aérea que estava mostrando o que podia ser visto de cima.
toda aquela panorâmica incrível, e dava para ver ali um pequeno rio, como alguns dizem. Uma quantidade de água, na verdade, esse é o famoso Mar Morto. E naquela parte à direita, como vocês tinham aí, o que é isso? Na parte direita já estava a parte. Bem, seria a parte sul, onde Termina, sim, onde termina, especificamente não começa, onde termina o território do Mar Morto. Nós, especificamente, estamos no local conhecido como Kikarsdom. No idioma hebraico, bom, no espanhol. Na verdade, o que significa Kikarsdom? Kikar é como um círculo, algo central, exato. Em alguns idiomas chamam de rotatória, em outros lugares chamam de... Aqui se chama Kikar? Agora, isso não quer dizer que seja uma rotatória ou uma kikar da época da Bíblia? Quer dizer que está se referindo ao círculo, mas por que essa referência ao círculo? Porque possivelmente, ao que parece, Sodoma era a cidade que começava no território de Israel, ou seja, na parte geográfica do mapa de Israel, mais próxima da cidade de Berseba. Ali havia Sodoma, Gomorra, Zoar e outras cidades. Quantas eram ao todo? 5 cidades tínhamos em toda a região chamada Kikar, o círculo do território de Sodoma. Sodoma, ao que parece, era a maior ou a mais importante. A mais importante a mais. Exato, talvez como a capital das 5, né? Era a maior, porque na verdade Sodoma diz que era uma cidade pequena. Quem diz isso é a Bíblia. Agora vamos aprofundar um pouco mais sobre isso, mas concretamente queremos focar justamente nessa parte da história da Bíblia. Nós dissemos no começo, que viemos a um lugar onde possivelmente alguém viu essa imagem que víamos de cima. Essa pessoa? Na verdade eram dois, Abraão e seu sobrinho Ló. Ló. Na verdade, o significado do nome é bem interessante. Inclusive sobre o que vai acontecer com ele, depois que acontece o que acontece nessas cidades de Sodoma e Gomorra. Todos conhecem a história de Sodoma e Gomorra. A realidade é que existem pouquíssimos vídeos sobre Sodoma e Gomorra, porque não se sabe com exatidão onde se encontram hoje Sodoma e Gomorra. Como cidades, Do que restou, dos restos. sabe-se a zona geográfica. Eram cidades reais, localizadas aqui e que existiram de fato. Totalmente sim. Bem como as muralhas de Jericó, que também existiram, mas não há vestígios delas. Que o Senhor disse que caíram e caíram, ponto final, nunca mais se encontrou nada. O mesmo aconteceu com Sodoma e Gomorra. Foram cidades que foram completamente calcinadas, não é? Ou seja, não sobrou absolutamente nada. Nós estamos justamente aqui neste Kikarsdom. Vamos subir agora uma colina onde talvez possivelmente... Ali era parte do que era a cidade de Sodoma, né? Ou onde começava a cidade de Sodoma. E vamos ver como a terra fica um pouco. Do que nós temos hoje em dia. E vamos nos concentrar especificamente nas escrituras. Vamos ver Gênesis 17, Gênesis 18, Gênesis 19. Agora, enquanto vamos, você vai nos contando um pouco mais, tudo bem? Sim, vamos caminhar até aquele lugar. Bom, assim como agora, exatamente na frente da imagem, temos esse resto de montanha quebrada, ou o que sobrou aqui. Está desgastado também? Por que está desgastado? Pelo vento, pelas chuvas. E também, olha, que interessante, isso é por causa disso mesmo. Sim, é genial. É tudo deserto, as temperaturas aqui são bem altas, né? E isso se forma justamente pela falta de água. Exato. A terra é uma terra meio argilosa, uma coisa que não permite tanta absorção. Agora, bom, vamos fazer uma coisa, porque possivelmente... Muitos conhecem a história de Sodoma e Gomorra, mas não sabem como chegamos lá. Por que fomos para Sodoma e Gomorra? Por que Ló foi até lá? O que ele teve que fazer lá? Por que ele foi morar lá? O que aconteceu em um momento? Se ele veio com Abraão, Abraão também morou aqui. Então, o que podemos Fazer é contar um pouquinho assim, em pequenos pontos. Uma linha histórica em
para que possamos nos situar um pouco. Por que Ló chegou aqui? Você lembra que, embora Abraão, quando decidiu sair porque Deus o chamou para sair dos caldeus? Ele não veio sozinho. Como dissemos antes, ele trouxe parte da sua família, seus Criados, né, servos e tudo mais. E Ló também veio, como já dissemos, após essa jornada. Havia um problema entre os pastores de Ló e Abrão, pois ambos eram muito ricos. Eles tinham muitos animais, muito gado. E aí, para que não houvesse um desentendimento e para não brigarem entre eles. o que Abraão e Ló decidiram fazer foi se separar para poderem ficar em paz e para que os próprios pastores de cada um não acabassem brigando. Então, é aí que Ló levanta o olhar, como a gente tinha falado sobre o tema de... Viu como é aqui? Ele faz assim e depois. Abraão. Deixa Ló escolher, e isso pode causar nervosismo, pois Abraão permitiu que Ló decidisse. Ló poderia ter escolhido a melhor parte, justamente a que Deus prometeu a Abraão. Mesmo assim, Abraão não teve medo de deixá-lo decidir. E Ló novamente escolheu o que lhe parecia ser o melhor, que era a planície. Também havia cidades, que são as que estamos mencionando. Possivelmente, olha, aqui vemos pouco verde, né? Exato, bem à nossa frente. Mas naquela época, a Bíblia também nos diz que aqui havia tamareiras. Exato. Também é chamada de Ajon Azohar como a cidade das tâmaras. Ou seja, ele viu uma oportunidade. Viu uma oportunidade, pois percebeu cidade e certo progresso. Por outro lado, estavam os pastores. A tenda de campanha de Abraão era movida de um lado para o outro, sendo necessário cavar poços para obter água. Sim, trabalhar duro e chegar a um acordo com os outros, certo? Abimeleque e outros que também apareceram lá. Certo. Cada um teve sua chance. Olha, enquanto você vai nos contando, que tal se a gente se anima a subir para ver o que encontramos lá em cima por aqui? Conta pra gente, conta pra gente, conta pra gente. Nós somos assim, meio aventureiros. Então, uma das cidades, eram 5 cidades que ficavam aqui. Uma era Sodoma, Gomorra, como já dissemos, Toar, e também tinha, né? Amorá. Sodoma, como dissemos, Sodoma, Amorá, Admá e Tebuim. E também Toar, onde estamos. Para explicar. Isso nós vamos poder ver em Gênesis 13, depois vocês podem ir marcando já com a sua Bíblia, que com certeza já está à mão. Depois passamos para outra aventura que eles tiveram. Que as cidades que... Essas 5 cidades estavam em guerra, entraram em guerra com Kedorlaomer. Essa história nós vamos poder ver em Gênesis 14. O que acontece com eles, esses 5 reis? Essas 5 cidades se colocam contra essa pessoa. Porque eles eram os que sempre pagavam impostos para eles. E em um momento disseram que não iam mais pagar isso. De qualquer forma, eles se colocaram a brigar e o que acabou acontecendo foi que eles ganharam. Justamente esses maus da Omer e todos os seus reis sequestram Ló, seus servos, sua família e os demais. Essa notícia chega até Abrão. Abrão, com todo o seu povo, fica em alerta para poder resgatá-lo e, obviamente, eles vão, destroem, pegam um grande saque e os resgatam. E quando eles estão voltando, é aí que podemos conhecer essa história que já falamos outras vezes, quando Abraão encontra Melquisedeque. E é aí que também já comentamos em outras ocasiões. E acho que todos sabemos que ele dá os dízimos. De tudo isso que ele havia resgatado. Logo depois que isso acontece, vemos que vem aquela intervenção que Abraão teve com Deus. Tema, anjos. Desculpe pela respiração. Os anjos que vieram avisá-lo, aqueles 3 anjos. Vieram avisá-lo que Sodoma e Gomorra seriam destruídas.
então que o que Abrão vai dizer para ele? Ela perguntará: se houver 40 justos, você destruirá? E se não houver? Não destrua, começa com 50, depois 40. Até 10. Nem tinha 10, tinha só um. Então ele diz por um também. Não vamos destruir por um. Então, o que... Foi que fizeram. Vou adiantar um pouco porque você tem que assistir até o final do vídeo para descobrir o porquê. Justamente o nome de Ló, no idioma hebraico, claro, acaba sendo a chave do justo. Exato. Exatamente. Por que tanta enrolação e confusão por um só? Isso vamos poder ver no final. Então, quando? Os anjos avisam isso. E Abrão tão gentilmente faz essa intervenção pelo seu sobrinho, até mesmo os próprios anjos, desta vez Abrão não precisou ir resgatá-lo. Os próprios anjos entraram na cidade. Toda aquela confusão aconteceu à noite, e de manhã, antes do sol nascer, Os anjos tiram eles de lá. História interessante, não é? Só parem para pensar que quando finalmente Abrão faz essa intervenção, não é? Por favor, Senhor, se encontrar ao menos 10, 50, 40 ou 30 justos. Até que quando chega ao número 10, ele diz: perdão, que eu volte a perguntar e seja insistente, mas por favor, se... 10, você vai mesmo destruir a cidade? Ele diz: se achar 10, não destruirei a cidade. Então surgem os anjos que vão para a casa. Mas de quem é essa casa? De Ló, do próprio Ló, e vão anunciar para ele. E você se lembra do que Ló faz? Ló, ele entende a mensagem? Não é que ele ficou surdo, quer dizer, ele sabia, ele conhecia o Deus de Abraão, ele sabia quem era o Deus de Abraão. Então ele vai rápido até onde estavam os genros, os futuros genros, e diz para eles: rapazes, acordem, porque Tudo vai acabar, vai ser destruído, a cidade. E eles disseram não acreditaram nele, acharam que ele estava delirando. E finalmente os anjos, o que fazem? O que eles fazem acaba dando uma opção para as filhas dele. Para que esses homens maus da cidade libertem ele, os anjos e eles. Vocês foram meus, por isso entregarei minhas filhas a esses homens para que se acalmem. Finalmente, os anjos deixam esse povo cego, aqueles que já estavam cegos, mas agora também os deixam cegos. Fisicamente, eles estavam cegos espiritualmente, agora os deixam cegos fisicamente. Não, a verdade é que é uma história muito interessante. E pensar que nós estamos parados onde Ló esteve, nesta área aqui. Esta cidade foi uma cidade onde Sodoma e Gomorra foram cidades que desapareceram completamente e eram tão avançadas, tão desenvolvidas. Agora estamos na parte do topo, não? Agora estamos na parte do topo dessa cidade. Enfim, essa história me veio à cabeça. É interessante saber disso. E de fato saber que uma presença sobrenatural esteve aqui, que o Senhor enviou seres angelicais. Libertar essa pessoa, pois hoje só restam rastros aqui. Graças a Deus, Deus nunca chega tarde, nunca... Chega tarde. Essa história tão apaixonante, essa parte vamos encontrar em Gênesis 19 e depois disso, vários anos mais tarde. Também, Moisés viu essa cidade quando estava no Monte Nebo, antes de entrar. O Monte Nebo, vamos nos localizar onde fica. Aquilo bem, hoje em dia é a cidade, não a cidade. É o país da Jordânia. O que antigamente nessa região viviam os Moabitas e os Edomitas. Na verdade não dá para ver com a câmera, mas você consegue perceber que parece meio avermelhado. Parte de baixo da montanha, porque era a terra de Edom, Edom é vermelho, no idioma Brevadom vermelho. Terra dos colorados onde viviam. E acima dos Moabitas, que depois seriam os Moabitas. Agora vai nos contar? Mas o Monte Neveu, no fim das contas, dissemos que fica lá em cima. Era o que eles podiam ver. Antes de cruzar e antes de vir. De começar a tomar a terra prometida. Que na verdade... Moisés. Viu isso, mas não pôde entrar. Não, João, não lhe permitiram entrar na terra prometida.
E essa é uma história que vamos relembrar quando estivermos na região norte de Israel, no Golã. Por que ligar essa parte da história? Que o Senhor não permitiu que ele entrasse com a transfiguração. Porque lembre-se que quando foi transfigurado, ele esteve ao lado de Jesus. Então o que aconteceu? Ele entrou ou não entrou? Vamos ver isso em outro vídeo. Essa história de Moisés será vista depois em Deuteronômio capítulo 34. Agora o tema dessa cidade de Zoar tem uma tradução que se relaciona com Tzar, que é tristeza. Também com Leazir, com Catã, que significa pequeno, porque vocês viram que também diz: não é esta cidade pequena? Deixe-me fugir para lá. Ela também dizia, isso sim. Também se relaciona com a raiz de Carol, que significa próximo, e com a raiz de Mit significa pouco. Esses são os significados do nome nos idiomas Shemiot. Exato, semitas. Você nos traz todos esses significados, o que é novo para muitos. Falei devagar porque é algo importante, percebemos. É interessante. Mas por quê? Também é muito novo, porque a Bíblia, quando é feita a tradução, só diz que Zoar significa cidade pequena. Mas na verdade, como dissemos, no idioma hebraico da raiz saem muitos significados. E na verdade nessa história, quando os anjos aparecem e quando Ló está lá e ele olha, imaginem o que ele faz. Ele olha para lá e ele está olhando e diz: ali tem uma cidade pequena que é Arassor. Deixem-me chegar até ela. Ele chegou ao amanhecer. Os anjos disseram: isso vamos permitir para você. Mas não podemos evitar o que vai ocorrer em Sodoma. Então a destruição se conclui. Esse ponto que você mencionou, próximo. É tão interessante porque não só Ló escolheu esse núcleo de 5 cidades para vir morar, em relação à escolha de Abraão, que era a terra prometida por padrão, mas também quando foi destruída, ele estava lá, bem perto desse lugar. Além disso, como ainda não saiu totalmente. E na verdade, ele sentiu o calor em suas costas. Totalmente. Se pensar que a cidade estava atrás, imagina o barulho e os gritos naquele momento. Dos amigos dele. como na Arca de Noé. Ali ao redor, Todos fora da arca se arrependiam. E ele não podia se virar, porque o Senhor disse apenas para olhar para frente, que ninguém olhe para trás. e justamente nos lembramos do caso de que justamente a esposa dele Tem esse desvio de olhar para trás, olhar para o que deixamos. Não sei o que eles deixaram, a casa, riquezas, o que possuíam. E não sei se o barulho chamaria a atenção dela. Ou será que realmente vai acontecer que tudo vai ser destruído? Deixa eu ver, quero olhar por... Curiosidade também. Nós, mulheres, somos bastante curiosas. Há um ditado em espanhol, a curiosidade matou o gato. O que aconteceu com ela? No final das contas, foi que ela se transforma em sal. Em estátuas de sal. Em uma... Estátua de sal. Nós vamos visitar esse lugar porque tem gente por aqui que mostra e diz que é onde está a esposa de Ló. E assim que chamam, né? Se você procurar no Google, dizem esposa de Ló, e com o Waze você chega lá. E tem uma estátua gigante que é a esposa de Ló. Vamos visitar esse lugar também. É bom ir conhecer esse local, mas tem algo... Acho que não podemos deixar de ver, pois é muito interessante. Veja só, nós justamente nos encontramos novamente na parte alta, em cima de uma espécie de montículo, e daqui teríamos a visão do que era esse círculo. De uma panorâmica, vemos as cidades vizinhas e ali está Zohar, que significa sofrimento. Somente ele, Ló, termina. Somente ele termina seus dias nesse sofrimento. É interessante porque Deus não queria que ele sofresse, mas sim Deus.
Sempre é Sancho ao lugar da sua tenda? É que... Na verdade, era acompanhá-lo a... Abraão, acompanhá-lo até Abraão. E... Loki, poderia ter sido... Abraão II, ele escolheu, mas... Escolheu. Sempre o rudimentar escolheu o que estava perto, o triste, o que estava ali pequeno. Mas Deus não quer isso para nós. Deus quer nos levar o mais longe possível. Mas ele, mesmo tendo essa oportunidade, escolheu vez após vez ficar em algo que Deus não tinha planejado para ele. E como você diz, o Calor não. Nas costas. Ele poderia ter saído totalmente desse conglomerado de 5 cidades e realmente deixar isso para trás e seguir em frente, não é? Ele se afastou um pouco e ficou lá. Naquele... Mesmo lugar na área. Parece que estou ouvindo os homens que estão do outro lado da tela agora. E por quê? Porque eles estão me dizendo. Eu ouço. Ele ouviu totalmente a esposa, né? Quando o problema de Ló foi que ele ouviu a mulher. Ela o levou para lá, era uma mulher meio má. Mas a resposta, e me desculpem homens, do outro lado, e aqui estou ajudando, talvez para as mulheres, não é responsabilidade da mulher, porque... Preste atenção nisso. Deus está até dando a ele mais uma chance. Quer dizer, está dando a chance. Saia, porque esta cidade vai ser destruída. Agora, ele sabia como chegou até aqui, ele sabia o caminho para chegar até aqui. E o caminho para chegar até aqui foi pela cidade de Beersheba. Quando ela veio com Abraão, todo o caminho. Era exatamente onde Deus disse: aqui vocês devem ficar em Beersheba. Ele saiu de lá, mas já conhecia os planos. Exato, agora espera, porque isso está muito interessante. Ao invés de retornar à base, o que ele fez? Ele continuou se afastando porque foi para a cidade desse sofrimento. E vamos ver isso fisicamente, vamos mostrar isso, porque na verdade Abraão teria que vir daqui, desse lugar. Lá em cima, até a cidade de Beersheba, subindo por essa rota para cima, nós vamos para Beersheba. E ao invés de Ló ir para aquele lado durante a destruição da cidade, o que ele faz? Ele acaba indo para o lado completamente oposto. Ele vai para lá, para o lugar chamado Tsoar, que finalmente é chamado de Zona do Sofrimento Tsoar. Vamos continuar explorando, vamos continuar vendo este lugar. Agora vamos descer. Seguiremos em direção à área. A zona norte que vai para toda essa parte do Mar Morto. E vamos chegar até a estátua da esposa de Ló. Vamos ver o que encontramos? Ok, vamos lá. Preparem-se, isso fica ainda mais interessante. Bem, isso é uma caverna, não nos interpreta, mas isso é uma caverna. E por cima disso tem uma estátua, como você acabou de dizer, uma estátua de sal. É uma parte erodida. Da montanha, que bom, por causa do vento. Tudo ficou com as formas de... Na verdade, tem uma placa lá que diz a esposa de Ló. A propósito, para quem estava se perguntando qual é o nome da esposa de Ló, nós não sabemos. Não sabemos, pois a Bíblia não informa. Em hebraico, ela é chamada de esposa, assim como a esposa de Ló. Como eu chamaria a esposa de Ló? A senhora sem nome na Bíblia? Mas enfim, obviamente, o que tentam fazer é ter algo como dizer: aqui temos a estátua do outro. Obviamente não é, quer dizer, temos que dizer as coisas como elas são,
Óbvio, é só para ter uma referência. Exato. Além disso, né? Além disso, do ponto de vista geográfico, eles foram em outra direção, eles foram em direção ao território de Zohar. A Bíblia nos diz isso. Mas claro, em todo esse setor também havia cavernas, então o que fizemos foi parar nesta caverna para ser justo com vocês. A história final do outro. Por que não a lemos? Sim, exato. E nos aproximamos dessa caverninha porque queríamos dar um pouco a sensação que todos... Tenhamos a sensação de o que é uma caverna. Como eles viviam naquela época. Agora, há muitas dessas. Óbvio. Essa é uma que encontramos e conseguimos entrar, mas existem várias. Porque, bem, justamente é algo natural. Aliás, antes de você me ler tudo isso, está tudo como revestido. Se diz de sal? Não sei se dá pra ver, acho que era isso que queríamos dizer. É isso que está bem íntima. Não dá para ver muito bem aí. Mas dá pra ver. Vamos mostrar. Na próxima cena. Tem sal por todos os lados. Isso também me lembra um pouco o episódio que fizemos no Mar Morto, no Mar Salgado, que era todo de sal. Isso é a mesma coisa. Aqui eu tenho um pedaço de sal que finalmente encontrei. Assim. E tudo está, coberto de sal, né? Olha, isso aqui é só cortar e já temos para o jantar. Não vão pensar isso. No sal precisa passar por todo um processo. Bom, olha. No final, a história terminou de uma maneira triste, finalmente. Triste, na verdade, acho que é uma das histórias mais tristes do livro de Gênesis. Porque é toda uma família envolvida. Uma família que teve muitas oportunidades. E podemos ver claramente que eles não souberam aproveitar até o final e tiveram outra oportunidade e não aproveitaram, e outra oportunidade. Então também é como um alerta para todos que não podemos ficar brincando, ou seja, temos que estar atentas e perceber quando Deus está nos dizendo algo para podermos segui-lo. Então, em Gênesis 19, na última parte, está nos falando sobre que uma vez que eles se refugiaram, a esposa de Ló já havia se transformado em uma estátua de sal. Todo aquele perigo já havia passado e eles se refugiaram em Zoar. E havia uma caverna. E eles entraram nela. Caverna. Então, o que foi que aconteceu? Foi quando eles não tinham descendência. As garotas perceberam que os futuros maridos tinham ficado naquele lugar e também morreram. Por exemplo, no versículo 35 diz que deram vinho para beber. Ao seu pai também naquela noite já tinham dado na noite anterior, e a mais nova se levantou e deitou-se com ele. A mais velha tinha dormido com ele na noite anterior. Mas ele não percebeu quando ela se deitou com ele, nem quando ela se levantou. E as duas filhas de Ló conceberam de seu pai, e a filha mais velha deu à luz um filho. E ela o chamou de Moabe, que é o pai dos moabitas até hoje. E a mais nova também deu à luz um filho. E ela o chamou de Ben-Ami, que é o pai dos amonitas até hoje. Isso significa o quê? Por que é tão drástico? Bem, primeiramente, os moabitas, inimigos do povo de Deus totalmente, ou seja, de Israel, e os amonitas também inimigos do povo de Deus. Agora repare nisso, porque tanto Abraão, ou seja, que é chamado por Deus, eles deixam uma terra idólatra e finalmente encontram-se onde os céus se abrem. Deus fala com Abraão, Ló conhece o Deus de Abraão porque Ló sabia quem era o Deus de Abraão. E finalmente ele toma a decisão errada, e ao tomar a decisão errada, quando Deus está dando a oportunidade para Abraão, ele não dá apenas para ele, Abraão dá para todos que estavam com ele. Quando a bênção vem para um, era para todos que o rodeavam na região. Finalmente, Ló meio que decide rejeitá-la de alguma forma, talvez sem perceber. Não acho que ele tenha percebido. Ele estava prestando atenção mais à bênção temporária, a do momento, ao físico, ao tangível. A cidade, o conglomerado de pessoas lá está sozinho. Aqui tem gente, aqui as garotas, talvez. Talvez. Eles pensavam nele? Futuro, pensavam.
no que era bom para eles, mas olhavam com os olhos dele mesmo, não com os olhos de Deus. Esse não era o futuro que Deus queria para eles. Então o que eles fizeram foi tomar essa má decisão. Não só deu errado para ele, como sua esposa acabou morrendo no caminho. As filhas perdem toda a possibilidade de formar uma família, porque elas perderam a esperança de formar uma família e inventam uma maneira de conseguir uma família para elas. Ou seja, que tenham descendência, vamos fazer com que tenhamos descendência e que tudo não termine conosco. Então, elas procuram a possibilidade da maneira errada também, talvez se apressando. Não sei, porque acho que alguém ia aparecer pelo caminho, mas enfim, elas acabam tomando a decisão errada e fazem isso também da maneira errada. Porque veja, elas dizem, vamos embebedá-lo, para que ele perca a cabeça, para que não saiba quem somos, e vamos fazer com que ele cometa esse ato. No fim, Ló acaba cometendo aquele ato, faz aquilo. No final, as moças acabam engravidando. E obviamente isso traz maldição. E ao trazer maldição, Deus não está nisso. Ou seja, Deus sai da cobertura. Significado do nome interessante. É como se Deus retirasse essa cobertura, que não se transmite à próxima geração. E por consequência, veja que em vez de terem sido chamados e de se estabelecerem e estarem na terra prometida pelas próximas gerações, acabam se transformando em inimigos do chamado de Deus. Incrível, chegaram tão perto. Tão perto? Não conseguiram sem escolha. Por isso é uma tristeza. Acho que Pablo diz isso muito bem, não é? Cuidado, aquele que está firme não cai. Pablo disse algo assim, certo? Isso mesmo, resumidamente. Novamente, Vamidvar Adabari Baber. O que acabei de dizer é no deserto a palavra. No episódio de hoje já aprendemos bastante. Sem dúvida, acho que Deus nos ensinou muito, não só a nós, mas imagino que também a muitos de vocês aí do outro lado. E que não é só vir a Israel, as piscinas de Ló, tirar fotos, mas entender todo esse contexto, tudo o que está por trás disso. Às vezes perdemos de vista pequenas coisas que Deus quer nos mostrar e deixou escritas para evitar que caiamos nas mesmas situações. E olhem, aqui vocês têm um espelho, olhem para esse espelho. Esse foi o resultado e, além disso, isso nos mostra o resultado. Então, não façam o mesmo, existem dois caminhos. Sempre dizem que depende de vocês. Realmente, qual dos dois vão escolher? Antes conversávamos com alguém e dizíamos, a bola está do seu lado do campo. Sim, e acho que não há melhor maneira de dizer isso para nós mesmos. Agora a bola está com vocês, para cada um de nós e para quem está aí do outro lado. Deus já sabemos que busca o bem para seus filhos, Ele quer que sejamos abençoados, requer que sejamos no lugar da nossa tenda. Então acho que simplesmente precisamos afinar nossa audição para Ele e que não precisemos estar vivendo. Viver em cavernas não era o objetivo de Deus para Ló, que ele acabasse vivendo como um animal. Família, obrigado por nos acompanhar até aqui. Esperamos de todo o coração que vocês tenham conseguido aprender em mais um episódio. Aqui, desde a terra de Israel, nos vemos na próxima. Nos vemos na próxima. Em um novo episódio, continuaremos explorando a terra de Israel. Temos muito mais para mostrar a vocês. Olhem aqui, cada centímetro de pedra que caminhamos é uma história. Cada pedra que levantamos sai uma história debaixo dela. Então vamos juntos continuar conhecendo a terra de Israel. Eu só queria dizer, não sei se falta algo. Dizer não. Eu de verdade também fiquei muito surpresa e aprendi muito. Então a gente se vê no próximo episódio. Shalom, shalom. Bênçãos de Israel. Tchau, tchau, tchau.